A conquista é santa porque o conquistador é o bem e o conquistado, o colonizado, é o mal. Pois bem, sendo santa a conquista, pois então devemos carregar ela de gratas demandas, exercitando assim o direito legítimo do conquistador, do colonizador. Esse trecho está na História da Crueldade Argentina, Júlio Argentino Roca e o Genocídio dos Povos Originários, de los Pueblos Originários, escrito pelo grande historiador Oswaldo Bayer. Está na página 13. Infelizmente, esse texto que eu já citei em outros vídeos não está em português, mas mesmo assim eu vou colocar o PDF novamente na descrição do vídeo. Pois bem, né? Nem comecei dando bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada no canal Abiayala, comunicação popular, nômade e pluriversal. Olha só, eu comecei com essa frase para terminar falando sobre os manos da quebrada. Poxa, aí vocês vão falar, mas que tem a ver a poesia traduzida livremente com os manos da quebrada? E eu também vou falar sobre livros. Puxa, mas que tem a ver os livros com o trecho? Bom, tem a ver um pouco, porque é literatura e tal, né? Mas aí ele fala dos manos da quebrada, o cara é indígena, tem um canal, né? Eu não tenho uma leva enorme de seguidores, mas é um canal que está sendo visto, as pessoas criticam, alguns falam bostas, né? Outros, pelo menos, acudem a que a gente se sinta, pelo menos, incentivado a continuar, né? E outros querem que a gente definha, né? E nisso de definhar, quando alguém deseja que o outro defina, vai para o breu, né? Vai para o saco, como se fala vulgarmente. Pois aí que está institucionalizada aquelas palavras daquele texto, daquele livro, né? Aquele parágrafo que eu acabei de ler sobre a dialética entre a conquista e aquilo que é ou foi conquistado. Nós somos povos conquistados. Como conquistados, como colonizados, como descobertos, descobridos, nós passamos a ser, então, bucha de canhão. De quem? Nada mais e nada menos que do Estado. O Estado gere, o Estado administra. O Estado tem o controle e ele é multidisciplinar também, porque ele tem suas arestas, seus tentáculos dentro de quase o total dos segmentos da sociedade. Quer dizer que eles têm o controle total da população. O Estado, portanto, o Estado ele é produto de algo pensado, arquitetado, e é nessa construção do Estado estão implícitas, né, as categorias com as quais o Estado deve se reger e, ao mesmo tempo que essas categorias se exteriorizam e que, de alguma forma, as pessoas, o povo, você, eu, a gente acabe internalizando e acabe acreditando que o Estado é o pai da nação. O Estado é a violência. O Estado, para se impor, ele tem que usar os recursos da violência. E, para exercer a violência, ele tem que ter um plano. E o plano dele é um plano na qual
os estamentos da colonização continuem se reproduzindo, né? Neste caso, a colonialidade do ser, do poder e do saber. Então, eles colonizam todas as instituições e os que vêm, os que estão, os que virão, terão que se assujeitar a essas condições. Pois bem, né? Nós assistimos às chacinas que houveram aqui em São Paulo, Guarujá, e o que aconteceu lá na Bahia também, segundo o que já contam alguns comunicadores aqui pelas redes em YouTube, como é o caso do Bob Fernandes e do professor filósofo Paulo Girardelli, em relação a essas chacinas que aconteceram. Essas chacinas, na verdade, se vocês forem pensar, quem conhece a história, ou pelo menos intui nela alguma relação com o nosso presente, vai perceber que é o mesmo é a mesma estratégia e as táticas diferenciadas, porque os elementos que reúnem hoje esse tipo de gerenciamento de uma soberania, de uma nação, se utiliza de elementos que têm a ver com o seu contexto histórico, neste caso, as tecnologias. E as tecnologias, elas também são bélico, armamentista, ou seja, que dispõe de munições para executar uma dada tarefa que nessa tarefa já esteja implícita a questão do enfrentamento, do combate, da guerra, do confronto. Só que, nesse caso, o Estado agressor é o Estado que impele a que a violência do Estado se reproduza através de outras ações nesse, eh, nesse, nesse estamento, né, de causa, efeito, efeito, causa, causa, efeito. Então, a causa causa o efeito e o efeito continua sendo a causa de outras causas de outros efeitos. E é isso que a gente tem sido testemunho nesse final de semana. Lamentável. E aí se discute, né? Aí as estatísticas, né? Numéricas. Ah, que foram 10 mortos, 30, 29, outro fala de 28, tem uns que já estão falando de 35, né? O número, na verdade, não interessa. São apenas dados. E os dados, qualquer um de vocês pode pesquisar pela internet e vai encontrar dados sobre a violência. Quantos morrem, quantos feridos, quantos mortos, quantos presos, e a demanda e todos os prejuízos que vêm junto com ela. Porque é você, cidadão, que ajuda a pagar as balas, as munições das polícias militares. E é também o cidadão comum que ajuda também aqui o outro bando, né, se arme também de munições e começa o confronto. Então já tem a justificativa para o enfrentamento, bancado pelo Estado. O tráfico nada mais é que um capitalismo paralelo. E na disputa de quem tem poder nesse paralelismo, eis que acontecem algumas situações que realmente são ou fazem parte do processo de colonização, como neste caso a guerra às drogas, que não deu em nada e todo mundo já sabe disso. Só que aqui tem essa outra questão, né? Aqui é que vem a outra. Gente, se o Estado é a violência, o Estado ele foi contemplado para ser exatamente isso que já é. Se o Estado diz que a educação não é interessante, que dá muita cultura para o povo não é interessante, que abaratar o preço dos livros, baixar os impostos sobre os livros, não é interessante. E não é interessante mesmo até para os progressistas, porque não se discute que tipo de educação que se é, impor no país. Impor no sentido de imposição mesmo, por lei, norma e regulamentações, né? Pelas leis, pelas normas. Né? E aí, então, acontece que o grande Leviatã
E é aquele que está ali dizendo o que se deve fazer, como se deve fazer e os resultados esperados. Pois bem, existem agentes que servem no Estado, porque o Estado é um ente abstrato, mas atrás do Estado existem seres humanos. E dentro desses seres humanos estão aqueles que vão executar as ordens do Estado, que não é a ordem nem de Deus, nem do Papa, nem sequer do rei lá. Não, é do Estado Nacional. E o Estado Nacional, ele, ele cerca o povo. O povo está acuado e cercado, sitiado pelo Estado, que por um lado ele te dá, mas por outro lado ele te resta. Né? É, é uma jogatina, é um cassino. Né? A sorte da nossa vida e existência está nas mãos do Estado. Não estou falando apenas do Estado de São Paulo. Estou falando do Estado Nacional. E não estou falando apenas do Estado Nacional brasileiro, estou falando dos Estados nacionais desse continente conquistado e que o conquistador é o bem e o conquistado é o mal. Agora, hoje, quem é o bem, quem é o mal? O mano da quebrada é o mal. Aquele rapazinho que vai de moto, naquelas motos veinhas, a deixar o fast food lá no teu prédio, nos jardins, por exemplo, camarada, é esse que estão matando, e é esse que queriam exterminar, não é a tua família. Mas você aplaude, porque você pensa que todo mundo é bandido, porque eles são os conquistados, e como são os colonizados, os conquistados, os súditos, né? O escravizado, o preto, o indígena, o negro, o favelado, o que mora lá nas encostas dos morros, é o mal. E as pessoas também que moram nas próprias periferias também reproduzem o mesmo discurso, inconscientemente achando que ele está fazendo lindo, porque tem pessoas reacionárias nas periferias, nos subúrbios e até mesmo nas favelas. Tem pessoas reacionárias que também achando que porque está, tá bom, eu sou um trabalhador, então eu sou um consumidor. Portanto, eu sou o soberano, porque sou consumidor. Mas, como trabalhador, não tem voz. Mas, como consumidor, através do PROCON, vai ter voz. Ai, por fim, estou sendo contemplado, disse o empobrecido. Mas aí, na hora que chega a senhora Morte com suas armas e munições, ele não escolhe. Ele vai e atira para todo quanto é lado. Aliás, esse fenômeno se dá em todas as cidades dessa tal da América Latina, que é uma empresa economicista financeirista, nas mãos de duas potências, Estados Unidos e a União Europeia. Haja se visto a última reunião da CEPAL, da UE com os Estados Unidos para disputar os territórios do Mercosul. E é isso. Mas quem é o mal? É o neguinho, é o mano da quebrada, é a mona, é a negra, é a faxineira, é a criança. É a criança. Para ser criança de pobre, criança de favela, vai ser um delinquente, um ladrão, um vagabundo. Já tem que acabar. Porque esse é o pensamento deles, desse reacionarismo que São Paulo representa, o que representa as grandes metrópoles do nosso destemido continente. Se vocês vão para a cidade do México, vocês vão encontrar uma coisa tão horrorosa quanto em São Paulo. Santiago do Chile, Buenos Aires, então, é tenebroso. O tratamento que se dá às pessoas é o tratamento que o Estado avalia ou dá seu aval para que as práticas sejam combinadas a ser aquilo que está sendo. Se vocês começarem a percorrer os jornais, os pequenos jornais do Brasil profundo, é todo dia sendo alguém massacrado. É todo dia.
naquelas cidades do interior do Mato Grosso, são as mais violentas que existem. Sem contar a violência da fome, da miséria e da perseguição ainda em curso, lá no Nordeste, no sul do Pará, no interior do Tocantins, no centro-oeste do estado de Goiás, no Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, então, é todo dia. Só que, claro, esses fatos estão se dando de uma forma que a polarização alimenta. São Paulo tem um governo de extrema-direita, e a Bahia, supostamente, é um dos territórios mais progressistas do país, porque foi o território que mais votou no atual presidente Lula. A Bahia, digamos assim, salvou o país. E aí o reacionarismo responde como? Eles são o mal, são pretos, são ignorantes, são vagabundos, né? Não trabalham, né? São fedorentos. Que esse é o pensamento da galera, esse é o pensamento da elite. E como bem falou esses dias o doutor Miguel Nicolelli, na live do Conde, que inclusive eu vou compartilhar nos comentários para vocês assistirem o que fala o senhor Nicolelli. O Brasil não saiu da Idade Média. A América Latina, que nunca foi latina, não saiu da Idade Média. E se ela é América Latina, é exatamente por essa razão. Porque ela é medieval. O nome é produto de uma subjetividade medieval. Entendem? O Brasil é um nome medieval porque provém de uma subjetividade do homem medieval, que viu os, os parentes indígenas que viviam aqui e já diz que essas pessoas não têm alma. Então só serve para burro de carga, para serem escravizados, que é o que aconteceu com os irmãos africanos. As irmãs, os parentes, porque eles são parentes também. Mas, para a subjetividade contemporânea, eles continuam sendo o mal. E o Estado dá o aval para que o mal seja combatido. E quem é o mal? Hoje a gente nem sabe mais. Porque nessa luta frontal entre polícia e bandido, os dois se misturam. Eu já vinha falando há muitos anos. Policial é um espelho invertido do bandido, e o bandido é. Agora, quem é o bandido, né? Aí a gente se faz uma pergunta: quem é o bandido? Quem é o bandoleiro, né? Quem é o lampião? Né? Ele é o mal? O Estado quer representar no outro aquilo que o Estado já tem como espírito e como força, né? Que são correlações de forças. Então, o Estado e o que ele está sendo. A violência que nós temos nessa tal da América Latina supera todos os mortos de todas as guerras. E não sou eu que digo. Eu vou compartilhar aqui na descrição desse vídeo o relatório da ONU sobre violência na América Latina. 37, isso aqui em 2020, era 37% dos homicídios do mundo acontecem aqui, sendo que quase 70% deles é a mãos de corporações, exército, militares, paramilitares e na guerra ao narcotráfico. E aí morrem inocentes. E sempre foi assim. Lembra nos anos 80? Né? Lembram com os esquadrões da morte, como matavam crianças no Rio de Janeiro? Quem eram essas crianças que estavam na rua? Ah, é o mal. Então tem que ser eliminado. Assim foram eliminados indígenas durante os séculos XVI, XVII, porque negavam a existência de Deus. Então eles eram assassinados pelos próprios jesuítas, pela própria Companhia de Jesus, pelos preceitos de Inácio de Loyola. Então, o que nós estamos vendo hoje nada mais é
que é um rescaldo de todo esse processo de colonização que aqui começa em 1500 e que nas Américas começou muito antes, em 1492. Há uma história que o Brasil ainda não conhece do que aconteceu lá fora entre 1492 e 1500. Um mar de horrores, uma réplica do Antigo Testamento, oceanos de sangue. E isso está até hoje. Agora, a diferença é que, na França, o povo sai para a rua e mete fogo e acabou a festa. No Brasil e na América Latina, ninguém move um dedo. Há uma luta política. Sim, os indígenas estão saindo para tentar. Vai ser uma luta política a nível de política econômica, mas não existe uma luta urbana, ou seja, uma luta da população que, independendo das demandas e das reivindicações, a reivindicação primeira da população, principalmente da miserabilizada e empobrecida, é o direito à vida. O povo, vocês todos deveriam estar saindo para a rua, não porque, sim, demandas e reivindicações políticas há muitas, mas a primeira demanda do povo deveria ser o direito à vida. E esse é o título de nossa live, do nosso encontro. Primeira demanda popular, direito à vida. Não pode chegar ninguém e dizer, você tem que morrer hoje. Quem é essa pessoa para dizer que você acha dono ou dona ou subsidiária de uma ideologia que diz o que deve ser e o que não deve ser? E onde está o papel do Estado? Claro, o Estado está sendo aquilo que está, que já é agora, e já foi antes. Claro, nos últimos anos foi, olha, macabro. A gente assiste os filmes de Alfred Hitchcock e, para nós, parece a Pantera Cor-de-Rosa, Bob Esponja. Nada, porque isso é tétrico. Mas continua essa macabridade, esse tetraticismo que é teratológico, ou seja, feito por monstros que constroem monstruosidades. Então, pessoal, a demanda primeira do povo, se bem faz parte desmilitarizar a polícia, mas a primeira demanda do povo, e que deveria ser horizonte de luta, para você que mora na favela, na periferia, para nós, porque eu estou na periferia da periferia. E eu não sei se vou sair agora a comprar alguns bagulhos aí na frutaria aqui da esquina, e eu vou voltar vivo, pelo menos, né? Do jeito que eu saí. Eu não sei se vai acontecer isso. E você também não sabe. O meu camarada que dá aulas aqui, ele vai dar aulas todo dia aqui na região e até no centro lá de Guarulhos. E tem que pegar esses ônibus lotados, pessoas mal educadas. E aí, pessoal? E o direito à vida? E eu, quando estou falando do direito à vida, e tem uma qualidade de vida mínima, pessoal. Mas isso só pode ser exigido quando o povo está organizado por ele mesmo. Não tem que esperar um líder. Eu vou esperar o Sebastião. Não, galera, chega de sebastianismo, chega, acabou. Não existe mais vanguarda de porra nenhuma. As micro-revoluções que estão já acontecendo por aí, elas têm que se ligar umas às outras para provocar um movimento. Ele tem que ser circular e em contínuo, não pode parar, porque eles estão tomando a dianteira e acham que fica por isso mesmo. E amanhã vai ser você a vítima. Ou posso ser eu, talvez o meu vizinho. Talvez o vizinho saia aí para dizer, pô, eu vou tomar um ar, vou caminhar um pouco, e daqui a pouco vai aparecer uma bala perdida, que não existe isso de bala perdida, né? É um contraditório, dentro da linguística já é um contraditório.
porque ninguém sai buscando, oi, você não viu uma bala passar por aqui? Porque não sei. Oi, amigo, você viu uma bala aí? Não sei, eu estava né, com um projétil aqui na minha mão. Você não viu? Não, não existe bala perdida, pessoal. É toda uma arquitetação existente por trás disso. Mas a voz de vocês é que tem que estar à frente. Vocês, o povo, vocês que tomam esses ônibus trem lotados, é todo dia. Como que vocês suportam? Pagam tudo caro, pagam aluguel caro, água, luz caro, internet caro, péssima qualidade. Mesmo dessas telefonias estrangeiras. Um meio ambiente horrível. Tem muita coisa ruim acontecendo. O Lula está no poder, o presidente Lula, que merece os respeitos, claro, independendo das críticas que eu faça, não a ele como pessoa, senão a como está se conjeturando a gestão do governo dele até o final do mandato dele, se é que conseguir, né? Então, mas são vocês, pessoal, que tem que sair, vocês têm que tomar as rédeas do assunto. A primeira demanda é o direito à vida. E o Estado, a primeira demanda que ele deveria ter é a expurgação daqueles que são contrários ao direito à vida e à existência humana, seja de quem for. Mesmo até nos nossos mais fervorosos inimigos, a gente nunca deseja a morte deles, nem da família deles, mas sim uma condenação, uma reparação, reparação histórica. Mulheres, crianças, idosos, pessoas com deficiência, pessoas de orientações sexuais diversas, de gênero, povos originários. Nós todos devemos reivindicar reparação histórica, porque existe uma história atrás. Se mataram mais de 1.600.000 mulheres no primeiro tribunal da modernidade chamada Inquisição. É, até hoje continuam se matando mulheres, estuprando mulheres, crianças. Milhares de crianças foram assassinadas em todos os grandes conflitos, desde que o Ocidente se expandiu mercantilmente. E hoje nós vivemos o rescaldo de tudo isso. A chacina lá da Bahia e a chacina lá do Guarujá liga com os manos da quebrada, aquele que leva a comida lá no teu prédio. E liga com a história. Liga com a história. Porque se você chegar nesse mano aí e você perguntar qual é a sua história, meu irmão, ele vai te falar, olha minha avó, olha minha mãe. Se você conversar com a mãe desse rapazinho ou dessa é, rapazinha aí, vocês vão ver que a mãe vai falar assim, a minha avó tinha um sítiozinho lá em Minas Gerais. Certa feita apareceram uns senhores e disseram que nós não somos mais proprietários dessa área. E fomos expulsos. E fomos parar nas grandes cidades, analfabetos, semi-analfabetos, sem entender nada. E a gente primeiro foi operário. E hoje os nossos filhos são terceirizados, uberizados. Não tem previdência. A educação é péssima. Entrar na universidade ainda é caro. Poucas bolsas para muitas pessoas. Enfim, pessoal, o Estado continua sendo a violência, disso tenha muita certeza. E protejam-se, protejam-se, que a gente não sabe o que pode estar por vir.